Olá, meus queridos, a paz de Cristo, o fenômeno jamais visto. Eu sou Antônio Poeta, aquele que luta para alcançar a sua meta. Nunca desista dos seus sonhos, sempre falo isso nos versos que eu componho. Lute como um bom atleta. Meus queridos e amados irmãos, admiradores de servo do Deus de Abraão, eu quero chamar aqui um pouquinho da vossa atenção, eu vou trazer uma palavra um pouco complexa. Ela é um pouco dura, para muitos, né? Mas é a realidade, porque vou estar falando somente a verdade, não vou estar passando a mão na cabeça e não vou estar arrodeando, fazendo arrodeio, mesmo que você não mereça. O meu dever é pregar a palavra de Deus, como ela é, para que você possa raciocinar e usar a sua fé, e as coisas desse mundo rejeitar e aceitar Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 2, do verso 17 em diante. Preste bem atenção. Que deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, para a morte, e os seus caminhos para os defuntos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não encontrarão o caminho da vida. Glorificado seja o nome do Senhor, é o que está escrito, é o que a palavra está dizendo. Está falando aqui da mulher estranha, aleluia, está falando da prostituta, está falando da mulher que lisonjeia com as suas belas palavras, ela consegue te conquistar com sua mansidão, e você, porque está cego, não consegue enxergar, e a ela entrega o seu coração, E a palavra de Deus diz claramente que os que tais praticam, os que dão ouvido às suas palavras, para a morte caminharão. Mas as pessoas, como se diz, preferem não dar atenção à palavra de Deus, e nem os cristãos que estão aí alertando, para que se afaste dessas coisas, porque não compensa, são meros prazeres que duram só um momento, e isso pode te levar a uma eternidade em sofrimento e em tormento. É a palavra de Deus que diz, olha o que diz o versículo 18, porque a sua casa se inclina para a morte. Aqui está falando da morte eterna, da segunda morte, porque a primeira morte já está claro, que aquele que anda no meio dessas coisas, ele está colocando a sua cabeça na guilhotina, ou seja, ele está correndo risco de vida. Qualquer hora um enciumado, um marido enciumado, ou um amante enciumado, ele chega e não quer nem saber, e mata a pessoa sem perguntar o resultado, sem saber o que aconteceu. Então, aqui está falando da morte física e da morte eterna, Então, caminharão para a morte, e os seus caminhos para os defuntos. Então, aqui fala da morte eterna, que é a segunda morte, fala da morte física, virará defuntos, ou seja, voltará para casa com os seus pés juntos. Essa é uma realidade, Não sou eu que estou afirmando, é a palavra de Deus que é a verdade, Agora, eu só estou aqui passando para vocês a realidade, porque muitos escondem a verdadeira verdade, muitos passam a mão na cabeça, muitos fazem arrodeio, que é para vocês não descobrir a realidade, porque esses se deleitam na adversidade. Olha o que diz o versículo 19, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não encontrarão o caminho da vida. Está dizendo claro, todos os que procuram ela não voltarão, são poucos, às vezes só no caixão, como disse aqui no versículo 18, e não encontrarão o caminho da vida. Meu amigo, é o que está escrito, é aquilo, acabou, entendeu? Não sou eu, é a palavra de nosso Senhor, que está dizendo, e o que está escrito aqui, vai se cumprir. Glória a Deus, como eu já falei, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que está escrito
se cumprirá. E o que nós temos que fazer para dessas coisas se afastar? Como eu já falei, é renunciar, porque são meros prazeres que podem nos matar. Essa é a realidade e a mais pura verdade. Né? Corra para longe, bem longe, se você quiser se salvar. Provérbios capítulo 2, vem comigo, seja abençoado agora, não deixe para depois. Né? Do versículo 17 ao versículo de número 19. Abra a sua Bíblia, está aqui escrito, vê e comprova.